Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje vamos falar sobre o governo democrático de JK, Jânio Quadros e João Goulart. Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek apresentou à nação o seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse programa econômico do governo JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização no Brasil. O plano de metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Era preciso que JK fosse ousado, e ele ousou ao anunciar esse programa de governo. A ideia de que 50 anos de progresso podiam ser alcançados em 5 anos de realizações, em pleno respeito às instituições democráticas. Dentro do plano de metas, uma série de ações foi realizada pelo governo JK. No caso do transporte, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se a construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas no país entre os anos de 1956 e 1960, que até então possuía apenas 4 mil quilômetros. Além disso, JK investiu amplamente no desenvolvimento da infraestrutura de portos e aeroportos no Brasil. Os altos investimentos na área do transporte simbolizavam a preocupação do governo em interligar o país de norte a sul e leste a oeste, pois era necessária a ampliação das estradas para suportar a distribuição da produção industrial e agrícola do país. O desenvolvimento industrial do Brasil, naturalmente, exigia a ampliação de maneira considerável da produção energética do país, e por isso o governo investiu grande parte dos recursos na construção de usinas hidrelétricas para dar suporte a esse aumento do consumo de energia que aconteceria com o crescimento da indústria brasileira. Os altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial tiveram um notório resultado. Os índices econômicos evidenciaram isso. O país registrou o crescimento médio da produção industrial de 80% e áreas como a indústria de equipamentos de transporte cresceu 600%. Outro feito que marcou o governo de JK e que foi o símbolo da sua visão de desenvolvimento e progresso foi a construção da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília. A construção de uma nova capital no interior do país era algo estipulado nas constituições brasileiras desde 1889. JK apropriou-se dessa ideia e levou-a adiante. A construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração econômica do interior do território brasileiro, mas também como forma de reforçar o nacionalismo. A construção da cidade foi realizada em tempo recorde e gastou uma quantidade enorme de dinheiro, pois o presidente sabia da necessidade de se finalizar a construção da cidade durante o seu mandato. Como já foi mencionado, o governo de JK alcançou resultados impressionantes na economia, sobretudo na área da indústria. Porém, JK contribuiu abertamente para agravar alguns problemas crônicos do nosso país. Os baixos investimentos nas áreas da educação e alimentação contribuíram para agravar o problema da produção de alimentos, da distribuição das terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Essas questões agravaram-se e estouraram durante os anos 1960, principalmente nos anos do governo de João Goulart. Além disso, os elevados gastos de JK em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país, que alcançou o valor de 3 bilhões de dólares. E as relações do Brasil com o FMI saíram bastante arranhadas. Mas o fator de maior insatisfação da população era a inflação. No ano de 1959, a inflação no Brasil alcançou a marca de 39,4%, sendo que era de 7% 2 anos antes. No ano de 1960, foi disputada a eleição para escolha do presidente que, em tese, governaria o Brasil no ciclo de 1961 a 1966. O nome lançado pela UDN, aquele partido que era contra o Getúlio, como a gente falou na aula passada, para a eleição presidencial de 1960 foi Jânio Quadros,
político que havia feito carreira em São Paulo sem possuir vínculos de dependência partidária. Jânio Quadros era um político conservador que se opunha ao legado político de Getúlio Vargas e foi visto por Carlos Lacerda como o nome ideal para a UDN lançar como presidente, principalmente por ter sido governador de São Paulo. Jânio conseguiu atrair o voto tanto da classe alta quanto da classe média, que viam nele uma esperança de combater a inflação e de garantir a continuidade do crescimento econômico do país. O combate aos altos gastos governamentais e moralização da administração e da política do Brasil eram algumas promessas feitas por Jânio Quadros. A campanha de Jânio foi um sucesso, refletido na quantidade de votos obtidos e na larga margem em relação aos seus adversários. O governo de Jânio Quadros durou 6 meses apenas e é considerado pelos historiadores como um governo confuso que tomou decisões erradas e contribuiu para lançar o país em uma grande crise política. A pouca preocupação de Jânio com questões políticas e partidárias fez ainda com que ele entrasse em choque com o próprio partido que o havia lançado como candidato, a UDN. Nas questões relacionadas à economia, o grande foco de Jânio Quadros era o combate à inflação. Para isso, iniciou um plano econômico muito rígido, que previa a redução de gastos e impôs algumas medidas bastante impopulares. Primeiro, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar em 100%, e em seguida retirou os incentivos do petróleo. O resultado disso foi uma disparada dos valores de produtos importados, combustíveis, passagens de ônibus e pão. Politicamente, o governo de Jânio também foi desastroso. O presidente iniciou uma busca moralizadora nos cargos administrativos e denunciou abertamente políticos do PSD e PTB. Além disso, não fazia questão nenhuma de manter a cordialidade com o partido que o apoiava, a UDN. Isso levou Jânio a se isolar politicamente, passando a governar sem o apoio parlamentar, fato que inviabilizava a governabilidade presidencial. O golpe final sobre o governo de Jânio foi a imposição da política externa e independente. Jânio Quadros começou a defender uma espécie de terceira via para as relações exteriores do Brasil, ou seja, começou a redefinir as relações diplomáticas com os Estados Unidos e a retomar os contatos com a União Soviética, suspensos desde o ano de 1947. Uma demonstração clara dessa política externa independente foi a condecoração que o presidente deu a Ernesto Che Guevara, um dos grandes nomes da Revolução Cubana. Essa política acontecia no contexto de um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, e, naturalmente, enfureceu políticos conservadores do Brasil, como Carlos Lacerda. Em agosto de 1961, a crise do governo de Jânio era aguda. Carlos Lacerda, o homem que o havia apoiado nas eleições, agora o atacava abertamente. Além disso, Jânio não tinha o apoio do Congresso. Em decorrência dessas situações, tomou uma atitude drástica. Apresentou sua renúncia no dia 25 de agosto de 1961. Jânio nunca explicou o que o motivou a renunciar, mas há um consenso entre os historiadores de que foi uma tentativa de autogolpe. Observando retrospectivamente, podemos perceber que foi um erro de cálculo. Jânio esperava que sua renúncia não fosse aceita e que um clamor popular surgisse exigindo seu retorno à presidência com amplos poderes políticos, isso é, sem a presença do Congresso para incomodá-lo. Com a renúncia de Jânio, uma grave crise política se iniciou. A cúpula militar afirmou que não aceitaria a posse de João Goulart, que era o vice-presidente e, portanto, o sucessor, de acordo com a Constituição de 1946. Isso deu início à campanha da legalidade, no qual grupos mais ligados à esquerda defendiam a posse de João Goulart. Esse impasse foi solucionado com a posse de Jango, em setembro de 1961, sob um regime de parlamentarismo. João Goulart, também conhecido como Jango, assumiu a presidência do Brasil no dia 7 de setembro de 1961, após uma crise política iniciada com a renúncia de Jânio Quadros. Essa crise política aconteceu por uma tentativa de golpe encabeçada pelo Exército e pela UDN, de não permitirem a posse de João Goulart. Conforme a nossa Constituição de 1946, a sucessão presidencial deveria ser realizada com a transmissão do poder para o vice-presidente,
então João Goulart. Exército e alas conservadoras não aceitavam a sua posse, pois acusavam-no de ser um comunista. A crise se intensificou quando surgiu uma ala legalista que se lançou à luta pela posse de Jango. Isso quase levou o Brasil a uma guerra civil. A situação foi solucionada com a posse de Jango sob um regime parlamentarista. Assim, Jango assumiu o poder em 7 de setembro de 1961, mas com poderes reduzidos, pois, no parlamentarismo, o poder de governo fica de fato na figura do primeiro-ministro e não do presidente. Jango, então, assumiu um país em situação delicada e com graves problemas a serem resolvidos. João Goulart, quando assumiu, deveria resolver alguns problemas urgentes, como a questão da inflação, que incidia diretamente sobre o custo de vida do trabalhador. Além disso, havia o pagamento de parte da dívida externa do Brasil, que deveria acontecer em 1962, e, obviamente, havia uma pressão para que o país desse sequência no crescimento econômico de anos anteriores. As possibilidades de ação de Jango durante o período parlamentar ficaram bastante neutralizadas, porque ele tinha poderes reduzidos. Nesse período, destaca-se apenas a aprovação da Lei de Remessas de Lucros de 1962. Essa lei impedia que empresas estrangeiras enviassem mais de 10% dos seus lucros para fora do país. A aprovação dessa lei, inclusive, desagradou a grupos internos que estavam ligados com interesses internacionais. A experiência parlamentarista do Brasil durou até janeiro de 1963, quando, a partir de um plebiscito, a população escolheu pelo retorno do presidencialismo. Com isso, Jango recuperou seus plenos poderes presidenciais e propôs importantes projetos para o Brasil, as reformas de base e o Plano Trienal. Primeiramente, o Plano Trienal era um programa de desenvolvimento econômico criado pelo ministro do Planejamento, Celso Furtado. Esse programa criava medidas para controlar os gastos do governo com a finalidade de combater o crescimento da inflação, ao mesmo tempo que criava medidas para promover o crescimento econômico. O plano, no entanto, fracassou, uma vez que os índices do governo continuaram ruins. Já as reformas de base eram um programa mais extenso e estabeleciam reformas em diferentes áreas do Brasil para promover mudanças profundas a longo prazo. As reformas de base propunham reformas bancárias, eleitorais, educacionais, urbanas, fiscais e tributárias e agrárias. Entre todas essas, a que teve o debate mais extenso nos meios políticos do Brasil foi a reforma agrária. A proposta do governo era que propriedades maiores que 500 hectares e que não fossem utilizadas deveriam ser desapropriadas para realizar a reforma agrária. Houve, no entanto, um entrave durante os debates dessa reforma, e por isso o projeto não foi aprovado e contribuiu para o desgaste e enfraquecimento da base de apoio de João Goulart. O desgaste no governo de João Goulart intensificou-se entre setembro e outubro de 1963. O cenário do governo era ruim em todos os aspectos. A economia estava enfraquecida, a inflação estava em disparada, os grupos da esquerda e da direita eram radicalizados e, no meio de tudo isso, secretamente, um golpe era planejado. Em 12 de setembro de 1963, aconteceu a Revolta dos Sargentos, na qual cerca de 600 membros da Aeronáutica e da Marinha se rebelaram, tomaram prédios governamentais e prenderam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Clóvis da Mota. A rebelião foi rapidamente controlada, mas a facilidade com que os locais importantes em Brasília foram tomados deixou uma imagem de fraqueza para o governo de Jango. Outro evento que desgastou a imagem de Jango foi a derrota de sua proposta de decretar estado de sítio em outubro de 1963. João Goulart recebeu recomendações de seus ministros militares para decretar estado de sítio no Brasil para conter a violência resultante da radicalização política. Além disso, essa proposta havia sido pensada com o objetivo também de conter Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, o jornalista e governador da Guanabara, havia dado uma entrevista nos Estados Unidos convocando as forças armadas daquele país a invadir o Brasil e derrubar João Goulart. Isso repercutiu de maneira muito negativa nos meios militares, que propuseram a João Goulart a prisão do governador.
A proposta não recebeu apoio das direitas, que viam na manobra uma tentativa de João Goulart de forçar uma guinada de seu governo à esquerda, e nem das esquerdas, que consideravam a proposta absurda, pois o estado de sítio prejudicava os movimentos sociais que estavam agindo naquele período. Por essa razão, a proposta foi retirada pelo próprio governo poucos dias depois. Essa situação de enfraquecimento do governo e convulsão política e social seguiu-se até março de 1964. O que João Goulart não sabia nesse momento é que grupos conservadores se aliavam com membros das Forças Armadas para a realização de um golpe de Estado contra o seu governo. Essa conspiração recebia o apoio dos Estados Unidos, que desde 1962 financiavam a atuação de forças golpistas e conservadoras no Brasil a partir da CIA. Em março de 1964, João Goulart optou por fazer uma manobra política ousada e, segundo os historiadores, manifestou a intenção de seu governo em realizar as reformas de base a todo custo. Isso é visto como João Goulart assumindo seu compromisso pela realização das reformas com as esquerdas no Brasil. Esse compromisso aconteceu no dia 13 de março de 1964, durante o comício da Central no Brasil, do Rio de Janeiro. Em um cenário político radicalizado e que possuía grupos e instituições organizados secretamente para derrubar o presidente, é óbvio que haveria uma resposta, e ela veio poucos dias depois. No dia 19 de março de 1964, foi realizada em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que mobilizou 500 mil pessoas contra o governo de Jango e a suposta ameaça comunista que rondava o país. A realização dessa marcha é vista como uma demonstração de força dos grupos que estavam articulados pelo golpe, mas também é uma prova de que uma parcela significativa da sociedade não aprovava o projeto político de João Goulart. O golpe contra o seu governo consolidou-se entre os dias 31 de março e 2 de abril de 1964. A derrubada do governo de Jango iniciou-se com uma revolta militar de um grupo que estava baseado em Juiz de Fora. Esse grupo iniciou uma marcha na direção do Rio de Janeiro e, inexplicavelmente, não encontrou oposição do governo. Essa rebelião contou com o apoio do governador de Minas Gerais da época, chamado Magalhães Pinto. Assim, no dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, Auro de Moura, declarou vaga a presidência do Brasil e, a partir daí, assumiu a junta militar que iniciou, então, o período da ditadura militar no Brasil. Agora, vamos fazer alguns exercícios para fixar a matéria. Primeiro exercício. Brasília nascia brotada de uma nave mágica em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda, estendiam-se estradas e criaram-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um auto novo a cada 2 minutos. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas de par a par à inversão estrangeira. Aplaudia-se a invasão de dólares, sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. O texto lembra a época do governo Kubitschek e o A. Plano SALT, B. Plano Nacional de Desenvolvimento, C. Plano Trienal, D. Metas e bases ou E. Plano de metas. A alternativa certa é a alternativa E. O texto está falando sobre o plano de metas de JK, sobre o desenvolvimento econômico, o uso de capital estrangeiro e a meta de desenvolver-se 50 anos em apenas 5. Próxima questão. O programa desenvolvimentista, conhecido como Plano de Metas ou Programa de Metas, elaborado no governo do presidente JK, consistia em várias metas agrupadas em 5 setores. A. Energia, comércio, exportação, habitação e alimentação. B. Transportes, energia, indústria, educação e alimentação. C. Agricultura, exportação, saúde, transporte e emprego. D. Estradas, navegação, indústria, agricultura e emprego. Ou E. Indústria, comércio, saúde, habitação e educação. A alternativa certa é a alternativa B. O plano de metas consistia em transporte, energia, indústria, educação e alimentação.
Todas as outras alternativas têm algum setor que não condiz com o plano de metas. Por exemplo, na letra A, exportação. Na letra C, saúde. Na letra D, emprego. Na letra E, saúde novamente. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Juscelino Kubitschek elegeu-se com uma proposta de industrialização acelerada, a qual esteve presente no slogan da campanha 50 anos em 5 e posteriormente no programa de metas de seu governo. Essa política populista de crescimento acelerado da economia que o governo JK procurou promover foi possível graças a. Ao estímulo de investimentos externos, à implantação de multinacionais no Brasil e à obtenção de empréstimos no exterior. B. Ao incentivo aos investimentos privados com infraestrutura, como energia, estradas e siderúrgicas. C. A uma política de defesa da agricultura nacional, visando o aumento da produção de cereais para exportação. D. A intervenção direta do Estado na indústria pesada, automobilística e de bens de consumos não duráveis. Ou E. Uma série de reformas de base, como a agrícola, a urbana, bancária e fiscal, visando liberar capitais especulativos e improdutivos. A alternativa certa é a alternativa A. JK usou investimentos externos, não foram investimentos privados, como na alternativa B, não foi uma defesa da agricultura, como na C, não foi uma intervenção do Estado, como na alternativa D, e não foram reformas voltadas para a agricultura ou liberar capitais especulativos, como na alternativa E. A renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961 pode ser associada a um conjunto de problemas, dentre os quais se destaca o a resistência do presidente em adotar uma forma autoritária de governo defendida pela oposição e pelos militares. B. Reação dos setores conservadores contra a política externa independente, principalmente após a condecoração do líder revolucionário cubano Che Guevara. C. Crescente imposição popular liderada pelo PTB, contrária ao controle da UDN e, em especial, à ascendência de Carlos Lacerda no governo. D. Rompimento com o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o lançamento de uma política de integração americana, a OPA, em contraponto à Aliança para o Progresso. Ou E. Apoio de Jânio Quadros ao projeto do vice-presidente João Goulart de conferir aos sindicatos crescente papel no governo. A alternativa certa era a alternativa B. Um dos problemas que se destacou, que levou à renúncia de Jânio Quadros, foi a reação dos setores conservadores, como eu disse, principalmente quando ele foi lá e condecorou Che Guevara, que foi o líder revolucionário de Cuba. Alternativa certa, alternativa B. Foram características do breve governo Jânio Quadros em 1961. A política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos. B. A ausência de medidas anti-inflacionárias, gerando a forte pressão do FMI. C. O estilo personalista e polêmico do presidente, além da oposição conservadora à política externa independente de seu governo. D. A intensa colaboração entre o presidente e o Congresso nas questões administrativas. E. A total dependência política do presidente em relação ao seu partido, a UDN. Alternativa certa, alternativa C. O governo de Jânio Quadros foi completamente polêmico, tomando uma posição conservadora diferente da de JK. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os ministros militares julgaram inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart, então no estrangeiro, ao Brasil, a fim de tomar posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso contornou a crise, aprovando um ato adicional à Constituição de 1946, para limitar os poderes do novo presidente. Por esse ato adicional, a. Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. B. O vice-presidente não seria mais considerado presidente no Congresso Nacional. C. Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão. D. Instalava-se a Revolução de 1964. Ou E. Estabeleceu-se o Ato Institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso. A alternativa certa é a alternativa A. Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo, diminuindo os poderes do presidente para que todo mundo, então,
concordasse que João Goulart viesse ao Brasil tomar posse depois da renúncia de Jânio Quadros. Após o parlamentarismo ter sido derrubado no plebiscito de 1963 e os plenos poderes presidenciais terem sido restabelecidos para João Goulart, foi montado um quadro administrativo com nomes como Celso Furtado e Santiago Dantas. A partir disso, foi criado o Plano Trienal, que tinha como objetivo: a. Promover a emissão de papel moeda para combater a inflação. B. Promover o combate à inflação e o crescimento econômico. C. Combater a influência estrangeira, principalmente americana, na economia brasileira. D. Promover a integração econômica do Brasil com a China. Ou E. Promover reformas no Exército, a fim de anular os elementos que defendiam uma intervenção no governo. A alternativa certa é a alternativa B. O Plano Trienal foi adotado pelo governo de João Goulart após o plebiscito de 1963 ter restituído a integralidade de seus poderes políticos. Esse plano pretendia combater a escalada da inflação e promover o crescimento da economia brasileira, que estava enfraquecida. Entretanto, esse plano falhou, pois não tinha a colaboração dos grupos da sociedade que criticavam as suas propostas. Alternativa certa, alternativa B. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido as aulas e os exercícios, e a gente continua a história do Brasil nas próximas aulas. Até mais!